Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Assunto do Dia. E como você está, hein? Eu espero que bem. Agradecemos a todos os nossos telespectadores e internautas que estão sintonizados e interligados aqui na Rede Brasil de Comunicação. Olha, a visão é um dos sentidos mais importantes. Ela é responsável por até 80% dos estímulos que resultam nos movimentos do corpo e pelo processamento de 36 mil informações por hora. E estamos recebendo hoje no programa Assunto do Dia a presença da doutora Catarina Ventura, ela que é médica oftalmologista do CEVIP, que é o Centro da Visão de Pernambuco. Além dela, contamos também com a presença da doutora Ana Carolina Collier, ela que é oftalmologista e especialista em estrabismo. Daqui a pouco vamos conversar com as nossas convidadas. E um dado importante, no mês passado foi realizado um estudo em várias capitais do Brasil: Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, São Paulo, Curitiba e Fortaleza. A pesquisa Saúde Ocular na Terceira Idade, realizada pela Associação Retina Brasil em Recife, com apoio da Bayer, ouviu 700 pessoas. O estudo apontou o seguinte, que 76% dos entrevistados têm algum tipo de problema de visão. É o que você confere neste momento na matéria da Joyce Fernanda. Vamos acompanhar. A maioria dos entrevistados tinha mais de 32 anos. 4% deles disse nunca ter ido ao oftalmologista e 17% revelou que só vai ao médico quando apresenta algum incômodo. E é aí que está o problema. Esta oftalmologista explica que a consulta deve ser regular e que deixar de procurar um especialista pode trazer grandes problemas à visão. A importância de se procurar oftalmologista é de prevenir as doenças. Infelizmente, os brasileiros eles têm a mania de achar que a medicina é meramente curativa, enquanto que isso já caiu por terra. A medicina e, portanto, a oftalmologia tem um caráter preventivo essencialmente, para que a gente não viva só de curas e viva de prevenção para que a população tenha cada vez mais saúde. David tem ataxia cerebelar e só descobriu o problema quando procurou um oftalmologista, por conta das complicações para enxergar. Comecei na escola que eu comecei a perceber que eu não estava mais tirando as letras do quadro. Eu fui em alguns especialistas que manhã pediu para passar óculos para mim, sabe? Mas geralmente esse óculos não está mais me servindo não, igual servia antes não. A mãe de David chega a pensar que se tivesse procurado um médico antes, talvez tudo fosse diferente. Talvez se eu tivesse procurado antes, se eu pudesse prever, o que ia acontecer com meus filhos hoje, eu tivesse procurado antes, talvez tinha evitado muita coisa. O problema de David é hereditário. A avó paterna, o pai, as tias e as primas também têm a ataxia cerebelar. E o histórico familiar é apenas um dos fatores de risco à visão. Se você tem uma mãe, um parente de primeiro grau que já possui a doença, a orientação é sempre procurar anualmente uma consulta oftalmológica para a gente fazer uma avaliação, porque dentre todos os fatores de risco que existem para a progressão da doença, o único que a gente consegue combater e evitar a progressão é o valor da pressão intraocular. Então, através de medicações, de colírios, que fazem justamente a diminuição dessa pressão intraocular, a gente acaba mantendo o nervo mais preservado e com isso diminui essa progressão da doença, que a gente sabe que ela é irreversível se não tratada. Para te ajudar a cuidar da visão, evite acossar os olhos, proteja-os do sol e, o mais importante, não esqueça de ir ao oftalmologista. A dica principal é procure seu oftalmologista, não somente quando tiver dor, não somente quando tiver incômodo, de preferência anualmente, infelizmente se tem a cultura de que a gente deve trocar os óculos anualmente. Não é trocar os óculos anualmente, é fazer uma consulta completa. O óculos que é parte da consulta oftalmológica, a refração, é apenas um pedaço da consulta por inteiro. Então, o alerta é esse: procurem seu oftalmologista, não deixem para depois, que pode ser feito antes, porque a gente tem doenças que são preveníveis. Muito bem, agradecemos, portanto, a matéria com a Joyce Fernanda, e essa questão da saúde dos olhos é uma coisa fundamental. Só no Brasil, para termos uma ideia, existem mais de 500 mil de pessoas cegas, isso mesmo, e 15 milhões que precisam de correção visual. Muitas doenças oculares são pouco perceptíveis, isso em estágios iniciais.
E estamos com a seguinte pergunta na nossa enquete de hoje para que você possa participar. A pergunta é a seguinte: você costuma ir ao oftalmologista periodicamente? Sim ou não? Seja sincero, hein? Participe aí da nossa enquete através da nossa linha interativa, não é? 0 operadora 81 3424 1977. Está aí, portanto, a nossa linha interativa para que você possa participar da nossa enquete de hoje. E só lembrando que, além de você participar aí da nossa enquete, você pode aproveitar o momento conversando com a nossa produção, deixe a sua dúvida também, né, com a produção, que a gente vai ter o maior prazer de ler a sua participação aqui no programa Assunto do Dia. Além da nossa linha interativa, você também dispõe da nosso Facebook, da nossa fanpage lá no Facebook. É muito simples o endereço, www.facebook.com/assunto do dia, facebook.com/assunto do dia. Aí o endereço do nosso Facebook, tá bom? E segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, cerca de 40% da população brasileira acima dos 60 anos de idade, mesmo sem predisposição, pode desenvolver sim doenças nos olhos, hein? Mas não só os idosos que sofrem com problemas oculares. Os mais comuns vão desde a síndrome, por exemplo, do olho seco, até doenças como o glaucoma, que se não forem diagnosticadas a tempo e tratadas adequadamente, podem até causar cegueira. Bom, e nós queremos agradecer aqui aos nossos, ou melhor, às nossas convidadas de hoje. Queremos parabenizá-las pela presença, desejá-las um excelente dia, um excelente programa. Começando aqui pela doutora Ana Carolina, é um prazer recebê-la. Bom dia. Bom dia, é um prazer também estar aqui nesse programa, esclarecendo algumas dúvidas dos ouvintes. Muito bem, agradecemos também a doutora Catarina Ventura, que é sempre um prazer receber aqui a família Ventura. Um abraço especial ao nosso amigo lá, Alexandre Ventura, não é? Seja bem-vinda. Obrigada. E para a gente iniciar de fato aqui a nossa conversa, uma preocupação que é nossa, uma preocupação que é de vocês principalmente, que lidam diariamente com isso, é a questão da cegueira, não é? A gente tem alguns dados que vamos apresentar até o fim do programa, dados importantes, e a gente observa, doutora Ana Carolina, que tem aumentado a incidência de pessoas que não procuram muito a ajuda médica, o oftalmologista, e terminam entrando nessa via que pode ser irreversível, que é a cegueira. É realmente assim, uma grande parte da cegueira no Brasil, eu sou especialista na parte infantil também, e que a grande parte da cegueira infantil, ela é prevenível. Então assim, uma catarata, a criança que nasce com uma catarata, a criança que nasce com glaucoma, a gente tem como tratar. Agora, às vezes, a gente tem pouco tempo para tratar. Então, é importante realmente fazer consultas de rotina. E, muitas vezes, as crianças e os próprios adultos não têm queixas tão evidentes. E, quando já vão se perceber essas queixas, já está no estágio avançado da doença, como a retinopatia diabética, por exemplo. Muito bem, agradecemos aqui a essa informação importante. E se você quiser participar aí do programa, é muito simples. Você pode mandar a sua mensagem para as nossas redes sociais, como já havíamos dito, né? Mas é muito bom a gente bater nessa tecla, não é? A sua participação é muito importante. Aí está passando no rodapé do vídeo as formas de você estabelecer esse contato conosco, deixar a sua dúvida aqui no programa Assunto do Dia. Agora eu quero aproveitar a presença da Catarina Ventura aqui no programa, não é? Trazendo essa informação importante sobre a saúde dos olhos. Existem alguns cuidados importantes que a família deve ter logo nos primeiros anos de vida da criança com relação aos olhos. Quais são esses cuidados? Como Carol falou, né? Então, a criança, o desenvolvimento do olho da criança se dá até os 8 anos de idade, né? Então, é um período curto que você tem para salvar essa visão da criança. Então, muitas pessoas não têm essa orientação, né, de levar as crianças logo desde o nascimento, né? Graças a Deus, a rede pública também está fazendo esse trabalho, né, do teste do olhinho, reforçando essa avaliação com o oftalmologista, né, para não deixar para que seja tratado depois dos 8 anos. Lá no CEVIP, né, onde eu trabalho lá em Paulista, a gente detém da rede SUS de Paulista lá e estamos fazendo um projeto escola, justamente visando essas crianças escolares para que não tenham problemas, né, com o rendimento escolar. Então, estamos atendendo primeiro as crianças de 6 anos, né, porque ainda tem um pouco de chance de salvar, que até 8 anos de idade, esse desenvolvimento ocular. Agora, geralmente aqui, a gente observa que existem algumas doenças que são mais predominantes aqui no Brasil. Uhum. Quais os principais? E o tratamento é simples ou é um pouco mais complexo? Vai depender um pouco da doença, né? As principais doenças, né, que acometem os brasileiros ou mesmo, né, população mundial
seriam os erros de refração, né? Isso aí seria o mais simples, você trataria com óculos, né? Depois vem, por exemplo, no Brasil é muito frequente, por ser um clima tropical, né, na faixa do Equador, as doenças como o pterígio, a carnosidade, né? Então isso, se for uma carnosidade mais elevada, ela vai causar erros de refração, dificuldades e incômodos na visão. Então isso é prevenível um pouco, né, que a causa principal é a radiação ultravioleta, então seria os óculos escuros, prevenção do sol, mas o tratamento seria a correção cirúrgica. E aí, mais para frente, teria a catarata também, que é uma das principais causas de cegueira, né, mas é uma causa prevenível, reversível. Né, e depois vem o glaucoma, e com o avanço da idade, né, que a nossa população está ficando cada vez mais velha, então vem os problemas da retina, né, que aí são as degenerações maculares, né, relacionadas à idade. E aí fica um pouco mais restrito o tratamento se não procurar no início da doença, se não tiver esse acompanhamento. Agora, uma coisa importante, voltando a falar sobre a infância, doutora Ana, a gente observa que existem algumas doenças que aparecem logo na infância. Existem alguns procedimentos, por exemplo, o procedimento cirúrgico, que em alguns casos deve ser algo que não há escolha, é importante se fazer. Quais são as principais doenças que podem já fazer um procedimento cirúrgico logo na infância? Normalmente, assim, os principais problemas da criança, a gente realmente resolve na infância. Os principais problemas mais graves, que não são os mais comuns, mas são os mais graves, seriam um glaucoma congênito e uma catarata congênita. Ou qualquer outro problema que impeça da imagem passar através do olho e chegar na retina e no cérebro. Então, assim, esses problemas oculares devem ser resolvidos o mais rápido possível. É por isso que se instituiu como lei o teste do olhinho, que é uma obrigatoriedade de se olhar o olho da criança na hora que a criança nasce, para se observar, porque geralmente esses problemas a gente consegue observar até olho nu mesmo. Então, assim, a catarata congênita, o glaucoma congênito, deve ser tratado assim que a criança nasce. O ideal é se operar com 1 mês de vida, 1 mês e meio de vida, porque quanto mais cedo você operar, melhor é o prognóstico visual. E os estrabismos, que são problemas mais comuns, mas assim, geralmente com menos gravidade, mas que também são uma causa importante de cegueira monocular. Porque muitas vezes a criança, quando tem um desvio, que o olho desvia, aquele olho, o cérebro, para a criança não vê em duplicidade, ela apaga a imagem daquele olho. E no que ela apaga a imagem daquele olho, ele fica como se fosse um olho sem ser utilizado. E ele vai desenvolvendo o que a gente chama ambliopia, que é uma baixa de visão por falta de uso. Então é por isso que você usa aqueles tampões no olho para você estimular. Se você não tratar na infância, quando ela chega na idade adulta, isso já é irreversível. A gente não tem como ensinar mais o cérebro a enxergar. A gente observa que, segundo pesquisas, milhões de pessoas aqui no Brasil têm algum tipo de problema ocular, não é? O problema na visão. E a gente observa também, doutora Catarina, que, segundo, inclusive, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, presume que 39 milhões de pessoas no mundo não enxergam e 246 milhões têm deficiência visual moderada, né, ou grave. Por isso, os cuidados da saúde ocular, bem como a prevenção, são fundamentais, uma vez que 80% dos casos podem ser prevenidos ou até mesmo tratados. Então, a busca por apoio médico, por orientação médica é fundamental. Por exemplo, num simples cisco que entra no olho, se a pessoa não tiver um cuidado, pode acarretar em quê, por exemplo? Um pequeno cisco no olho, né? É muito comum nas urgências oftalmológicas, né? Quando eu estava na minha residência, a limalha, né? Então, daquela limalha, quando a gente tira, forma uma pequena úlcera de todo jeito, né? Porque penetrou ali na córnea. Então, se não tiver um cuidado, ela pode evoluir para uma úlcera infectada e daí pode até a perda da visão, né? Um problema, a infecção vai agravando, né? Então, assim, é muito importante claro, tem urgência, mas o acompanhamento de rotina. Todo ano, realmente, você está com o seu oftalmologista, né, para prevenir qualquer defeito. Uma outra coisa que a gente observa bastante é o uso indiscriminado de colírios, não é? Existem vários tipos de colírios, né, que servem para hidratar, né, para digamos assim, tirar aquela sensação de olho seco, ou até mesmo limpar, né, enfim, umedecer nessa região. Mas quais os riscos que isso implica se for utilizado um colírio que não deve ser utilizado, doutora Ana? Não, normalmente assim, o colírio lubrificante em si é um colírio geralmente que não causa nenhum efeito colateral grave, assim, preocupante. Mas existe algum colírio, como o corticoide, por exemplo, nos casos das alergias, que é uma coisa cada vez mais comum. O corticoide é um colírio que tem um alívio, assim, rápido do sintoma. Porém,
Usado a longo prazo, ele pode causar um glaucoma precoce, uma catarata precoce, e se não for tratado, ele pode levar à perda da visão realmente. Então, assim, são colírios que só devem ser utilizados com prescrição médica e sob orientação, porque mesmo aquelas pessoas que têm que usar esses colírios por um período de tempo maior, a gente leva de rotina, mede a pressão ocular rotineiramente e observa, para que se houver qualquer efeito colateral, muitas vezes a gente tem que suspender e substituir por outras medicações. Bom, a gente vai dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa, daqui a pouquinho a gente retorna e vamos retomar a nossa temática de hoje, mas vamos conferir a previsão do tempo. A previsão para a região metropolitana é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. Em Recife, a máxima prevista pode chegar a 31 graus. Em Petrolina, a máxima é de 33 e a mínima pode chegar a 22. Em Olinda, a máxima também é de 31 e a mínima pode chegar a 23. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Agora sim a gente vai a um breve intervalo, uma pausa, e você aproveita a pausa, esse intervalo, e participa da nossa enquete, que vem com a seguinte pergunta para você participar aqui do programa Assunto do Dia de hoje. Você costuma ir ao oftalmologista periodicamente? Sim ou não? Uma pergunta simples e a resposta bem objetiva. Você responde ligando para o 0 operadora 81 3424 1977. É a nossa linha interativa. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia. E neste momento vamos conferir como está a situação do trânsito. Vamos conferir aqui na tela como está a situação na Avenida Herculano Bandeira. Como podemos conferir aqui na tela, nas imagens, nós estamos conferindo aí o fluxo tranquilo de veículos. Há uma fluidez no trânsito sim, pelo menos nesse horário da manhã, sem retenções. E de lá vamos a outro ponto da cidade, vamos à Rua Real da Torre. Olha só, há um fluxo maior de veículos neste horário da manhã, sem retenções, como podemos observar. De lá vamos a outro ponto, conferir também como está a situação na Avenida Carlos de Lima Cavalcante, sentido Olinda. Pelo menos nesta imagem, é o que nós estamos observando, de um semáforo, não é retenção não. Realmente está um semáforo que está fechado, como podemos conferir ali à frente na tela, e muitos veículos circulando no local. Bom, conferimos aí a questão do trânsito e neste momento também vamos saber mais informações na internet sobre a temática de hoje, já que estamos conversando sobre a saúde dos olhos. Vamos direto conferir mais informações com a Thalita Belo. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante, bom dia a todos aí no estúdio, bom dia para você, querido telespectador, que mais uma vez nos acompanha. Vamos trazer 5 dicas para cuidar bem dos seus olhos, de acordo com o site Sua Dieta. A primeira, mantenha uma alimentação saudável. A segunda dica extraída do site, não saia de casa sem óculos de sol nem no inverno. Outra dica que o site trouxe foi muito cuidado ao passar horas diante do computador. Mais uma dica extraída do site, jogue fora a maquiagem velha. E por último, não deixe de consultar um oftalmologista. Será que os convidados de hoje aí do estúdio confirmam e concordam com essas dicas que encontramos no site? Vamos descobrir? Voltamos então com você, Felipe. Ok, Thalita, muito oportuna essa sua pergunta aqui. Vamos aproveitar a presença feminina aqui no programa Assunto do Dia para tirar esta dúvida, que com certeza é a sua dúvida. Você, senhora que está aí assentada, você, querida, que está acompanhando o programa Assunto do Dia, com certeza deve ter essa dúvida sobre a questão do uso das maquiagens, essas dicas, essas 5 dicas mencionadas pela Thalita. Vou pedir para a doutora Catarina Ventura responder e a doutora Ana Carolina pode complementar, inclusive, a resposta da doutora Catarina. Na verdade, essa questão da maquiagem, porque fica num contato muito próximo dos olhos. A mulher sempre gosta de colocar os rímel da vida, um lápis que fica bem na borda da pálpebra, onde existem glândulas que servem, que drenam gordura, suor também, e que vai para o olho lubrificar também. Então, se você às vezes obstrui com a maquiagem ou a maquiagem vencida, pode causar, além de outros problemas como um tessol, um ordéolo, virar aquela tumoração que precisa de cirurgia, mas pode também causar alergia.
Então, também não é toda a maquiagem que você vai se dar. Então, existem as marcas e também nunca usar a maquiagem de amiga, né? Então, isso também pode causar, uma doença que ela tenha no olho pode causar para você também. Quer dizer, pode compartilhar compartilhar essa mesma doença, não. Né? Não é bom compartilhar de maneira alguma. Doutora Ana Carolina, se quiser acrescentar, para ficar à vontade. Então, assim, as crianças, principalmente, que têm esse quadro alérgico, evitar esse tipo de uso de maquiagem. Porque, normalmente, criança usa essa maquiagem, você compra em qualquer lugar, às vezes é uma marca que a gente não conhece, e isso pode acentuar esse processo alérgico. Muito bem. E a doutora Catarina Ventura trouxe aqui, né, um molde, né, digamos assim, né, para mostrar aqui um molde do olho, né, para que a gente possa entender melhor, né, sobre algumas doenças e, é claro, sobre o olho, né, como funciona o olho. E um dado importante, o glaucoma é uma doença causada pela lesão do nervo óptico, realizada, ou melhor, relacionada à pressão ocular, que é alta, e pode ser crônica ou aguda. Segundo especialistas, nos Estados Unidos, 50% das pessoas que têm glaucoma desconhecem esse fato. E aqui no Brasil, 75% e a 90% também desconhecem. Por isso que é importante você estar atento ao programa até o final aqui, tá certo? Dessa nossa conversa, desta nossa entrevista. E falando, né, de glaucoma, o que acontece no momento que a pessoa tem a doença, glaucoma? Me parece que ela é genética. Na verdade, de 1 a 2% da população geral, né, tem glaucoma. E isso aumenta com a idade, né? Acima dos 40 anos se torna um problema mais frequente. O glaucoma é uma doença perigosa, por quê? Porque ela é uma doença silenciosa. Então você não sente, na maioria das vezes, o glaucoma ele não tem sintomas. Só se for o glaucoma do tipo de ângulo fechado, que aí pode dar uma crise de glaucoma pelo fechamento do ângulo, que seria aqui, tá? E aí isso aumenta a pressão repentinamente, então o paciente vai sentir dor. Então o que é que acontece no glaucoma? Então a pressão do olho fica alta, né? E aí o nervo óptico que fica aqui atrás, ele vai sofrendo danos, né? Vai sofrendo danos aqui no nervo óptico. Com isso vai perdendo campo de visão. O campo de visão que vai sendo perdido inicialmente, ele é periférico, então ele não percebe essa perda, né? Então só no exame de rotina é que a gente vai poder avaliar a pressão e a visualização do campo visual para detectar essa suspeita. Então, quando o paciente de um glaucoma, de uma forma geral, sem ser o da crise aguda, vier a sentir alguma coisa, ele já está com um campo de visão muito reduzido e o que se torna o tratamento irreversível, né? Não tem como a gente recuperar o que ele perdeu. Agora, eu queria também contar com a participação da doutora Ana Carolina. Nesse caso, né, que a doutora Catarina Ventura expôs muito bem, do glaucoma, existem alguns, algumas questões que podem agravar ainda mais a doença, por exemplo, catarata ou qualquer outra questão de saúde da pessoa? Existe, olha, pessoas que usam, por exemplo, corticoide a longo prazo, algumas doenças autoimunes que a pessoa tem que usar. Essas pessoas têm uma chance maior de desenvolver glaucoma. Então, assim, é importante, porque, como ela falou, é uma doença assintomática. Geralmente, a gente descobre ocasionalmente, vai fazer uma consulta de óculos, porque não está enxergando de perto, quando você mede a pressão. Então, assim, pessoas que têm histórias na família de glaucoma, outras pessoas, é importante medir regularmente, porque você pode medir sua pressão hoje e daqui a um ano, um ano atrás está tudo bem, e daqui a um ano ela desenvolver essa doença. Então, não é uma doença que dificilmente ela causa uma cegueira rapidamente. Só nos casos, como ela falou, do glaucoma de ângulo fechado, que é um quadro agudo, uma dor insuportável, o paciente chega na emergência, mas isso é a minoria. A maioria é que ela vai devagarzinho, sem a gente perceber, e quando a gente vai perceber, já é uma coisa irreversível, porque o nervo óptico morto a gente não tem como recuperar. Agora, o glaucoma pode, digamos, aparecer os sintomas maiores em qualquer idade, ou já os primeiros indícios pode acontecer, por exemplo, na infância? Na infância a gente acha, né, alguns casos suspeitos, né, é mais raro, né, você ter uma criança tratando de glaucoma, exceto o glaucoma congênito, né, que aí vai ser um tratamento já desde pequenininho. É mais frequente acima dos 40 anos, né, mas assim, a própria consulta de rotina da criança, se tiver suspeita, histórico familiar, raça negra, né, então isso o glaucoma ele é multifatorial. A principal causa do glaucoma, né, é a pressão intraocular alta, mas existem glaucomas de pressão normal. Então não quer dizer que sua pressão está normal, que não vai ter glaucoma. Pode ter.
Então, Agora, isso só no acompanhamento. uma outra coisa importante, não é? A gente sabe que a juventude gosta muito, né, da questão, a busca pela beleza, a questão estética, e utilizam, às vezes, né, a questão da lente de contato de forma indiscriminada, sem a orientação de um médico. Então, quais os riscos, nesse caso, das pessoas que utilizam, né, de forma indiscriminada a lente de contato? O que é que pode incorrer, o que é que pode acontecer a curto, a médio e a longo prazo? Na verdade, a lente de contato, ela não deixa de ser um corpo estranho dentro do olho, né? Na superfície anterior da córnea. Então, usar de forma indiscriminada, sem uma adaptação pelo oftalmologista, pode gerar riscos, né? Então, a gente precisa ver, como eu faço essa parte de lente de contato, então a gente vê bastante. Porque eu gosto de uma lente colorida, minha amiga estava usando, eu peguei emprestada, né? Ou às vezes vem com estojo extremamente sujo. Então, a higiene é o principal para a lente de contato, né? Então, qualquer incômodo, às vezes uma pessoa fica lá com a lente de contato mesmo incomodando, então isso gera uma úlcera. Uma lente mal adaptada pode não trazer oxigênio adequado para a córnea. Então, isso aí vai gerar dano e aí vai desencadeando problemas, né? Então, infelizmente, muitas óticas vendem lente de contato que não deveria ocorrer, sites de internet, né? Então, lente de contato é um ato médico, então deve ser feito pelos oftalmologistas. Pelo menos a primeira explanação, eu acredito que eu acho o primeiro contato é fundamental, não é? Né? E o acompanhamento, né? Infelizmente, às vezes, muitos só procuram a gente quando a complicação, pra gente resolver. É verdade, é verdade. Recado dado aí para os nossos telespectadores, para todos nós, não é? E uma outra coisa importante que eu quero aproveitar também aqui é justamente sobre o uso dos óculos escuros, não é? Por exemplo, a gente observa no centro da cidade, muita gente vendendo no camelô, enfim, como popularmente as pessoas chamam, aqueles óculos, né? Quais são as implicações, os problemas que podem acontecer no caso do uso desses óculos especificamente, doutora Ana? Não, pelo que a gente sabe, assim, hoje em dia a incidência dessa radiação solar cada vez aumenta. Há 30 anos atrás você ia para a praia sem protetor solar e não tinha nenhum dano tão grave. Hoje em dia, se uma criança for para a praia ou qualquer pessoa sem uma proteção solar, vai ter queimadura de 2º grau e coisas graves. A mesma incidência de raio solar vai entrar no olho. Então, algumas doenças podem desencadear por conta desse excesso de radiação solar. E você comprar esse óculos, porque assim, os óculos vendidos em óticas, eles são supervisionados pela Inmetro e tem que haver aquela proteção de passagem de raio solar. Já esses óculos vendidos em camelôs, em qualquer local, não tem esse acompanhamento, essa fiscalização. Então, muitas vezes você compra um óculos achando que está tendo proteção solar e você não está tendo. Então, assim, deve sempre procurar realmente uma ótica, um lugar habilitado adequadamente para poder comprar esse tipo de óculos. As pessoas que, por exemplo, trabalham no escritório e ficam horas a fio diante de uma tela de computador, com, por exemplo, o uso excessivo de aparelhos luminárias, aliás, né, próximos ali à pessoa, isso pode incorrer em algum problema ocular, doutora, ou não? Pode, né? Tanto é que a própria indústria, né, de lentes, né, de óculos, elas buscam sempre essa proteção também contra essas radiações de computador, de tablets celulares, né? Então, elas sempre têm um tratamento, né? As múltiplas empresas já têm que protegem a iluminação azul que vem dessas tecnologias, né? Só frisando um pouquinho a questão do óculos escuro, né? Por que a gente fica com tanto medo desses óculos de camelô, mesmo que tenha às vezes um adesivozinho UVA, UVB, né? Porque quando a gente está no sol, a nossa pupila, ela fecha. No que ela fecha, isso é fisiológico, no que ela fecha, menos raios de sol entram para a nossa retina, né? No que a gente coloca um óculos escuro, nossa pupila dilata. Entendo. Então, no que dilata, mais sol entra, então mais dano causa. Então, antes de você não poder comprar um óculos bom, às vezes é melhor talvez ficar sem, porque a pupila vai ficar fechadinha. Então, é a defesa do próprio organismo, né? Então, assim, é sempre... Acha que está filtrando, está entrando mais, né? Então, aí daí vem os problemas de retina futuro, né? Então, assim, também existe essa preocupação interna. A gente acha que por a gente estar aqui nessa iluminação não tem problema. Tem, né? Então, a gente tem que também, quem usa óculos tem que ter essa proteção também das lentes. Agora, só acrescentando, em relação ao uso do computador, tem pessoas que trabalham no computador o dia inteiro. É muito comum hoje o uso do computador que a gente chama o olho seco. Por quê? Porque uma pessoa normal, em 1 minuto, pisca em torno de 20 vezes. Uma pessoa que está usando o computador, que está preocupada em prestar atenção no que está escrevendo, no que está lendo,
ela pisca em torno de 5 a 6 vezes. Então, pisca muito menos que a lubrificação normal do olho. Então, porque o ato de piscar o olho... É o que lubrifica o olho, a córnea. Você piscou, né? E você molha ali a córnea e abre. Então, no que você fica prestando muita atenção, isso aí você vai piscar menos, tanto com criança quanto adulto. Então, assim, às vezes, antigamente, essa doença do olho seco, que era uma coisa muito mais de pessoas idosas, hoje é cada vez mais frequente por conta disso, com celular, tablet. Então, assim, o uso de lubrificante está cada vez mais frequente por conta disso. Pessoas que, além de trabalhar horas a fio diante de um computador e estão num ambiente climatizado, por exemplo, resseca ainda mais? Resseca ainda mais. Há um risco maior. Há um risco maior. Então, a questão da alimentação atrelada, por exemplo, à ingesta de líquidos, é importante também nesse processo? Líquidos e, assim, para o olho, muito importante é a questão do ômega 3 também. Ômega 3. Que está nos peixes, atum, salmão. Eu faço essa parte também de superfície, então, assim, é muito frequente eu ver essa questão de olho seco, né, em consultório. Então, muitas vezes, às vezes a alimentação só a gente não consegue. Imagine comer todo dia peixe, fica mais difícil. Sim, né? É verdade. E a gente não sabe aquela quantidade que você está ingerindo. Então, existem cápsulas, né, no mercado também, que você associa e, assim, realmente melhora muito essa questão do olho seco. Ainda puxando esse gancho sobre alimentação, que as pessoas gostam bastante, não é? Estão sempre antenadas, não é? E quais são os principais estudos que hoje estão sendo desenvolvidos na questão da alimentação, que ajuda bastante na questão da visão? Existe algum estudo que a gente pode lembrar neste momento? Vocês têm essa recordação de alguma coisa que tenha sido descoberto agora, algum alimento que possa melhorar ainda mais? Descoberto agora não, mas não, assim, não. É mais os peixes. Os peixes. Né? A vitamina a cenoura, A, a vitamina A, não é? Né? Carotenoides, Sim. né? Então esses legumes são muito bons, não só para a saúde em geral, como para o olho. Sim. Então você ter uma dieta balanceada, rica em vitaminas, né? Você só vai ter benefício. Agora, voltando a falar sobre o glaucoma, não é? Quais são as formas de tratamento hoje que estão sendo desenvolvidas e também se existe alguma nova pesquisa, alguma novidade nesse sentido, ou a melhor forma de lidar com o glaucoma, dependendo do estágio, é claro, seria a questão cirúrgica ou existem outras formas? Não, inicialmente a cirurgia ela fica por último plano. Né? Então a gente tem, né, o mercado de fármacos, né? Então tem diversas linhas de colírios de glaucoma. Então temos 3 grandes linhas, né, que a gente consegue, na maioria dos casos, controlar com esses colírios. Tem pessoas que chegam a usar até 4 colírios todos os dias. Né? Mas aí a gente tem que ver a progressão dos exames, o acompanhamento. Então, se isso continua a progredir, muitas vezes tem que realmente partir para a cirurgia até para reduzir um pouco o número de colírios usado, né, já que está tendo a progressão. E também porque os colírios também vão prejudicar a superfície do olho. Olho vermelho, olho seco, ardendo, né? Então a gente tem que pesar essas duas coisas. Né? Tem também o laser que ajuda um pouco, dependendo do tipo de glaucoma, pode ser feito também uma cirurgia a laser, mas... O Brasil já tem tecnologia nesse sentido, já? Tem. Né? Então, assim, a cirurgia realmente, a tradicional, fica mais reservado mais para os glaucomas mais avançados. E pressões mais altas. Agora, doutora Ana, falando um pouco mais agora sobre o estrabismo, não é? O que seria o estrabismo e também como hoje os médicos lidam com a doença, as formas de tratamento existentes, pelo menos aqui no Brasil? O tratamento que faz aqui no Brasil é basicamente o mesmo que se faz no mundo inteiro. O estrabismo é uma doença relativamente frequente, então 3 a 5% das crianças nascem com estrabismo ou adquire durante ao passar dos anos. E é uma doença que o tratamento existe assim, 2 preocupações. A primeira preocupação é que assim, as famílias em geral têm muito mais a preocupação estética, porque não sabe o dano funcional que isso pode causar. Por exemplo, ninguém sabe que geralmente crianças que têm estrabismo não têm visão de terceira dimensão. Por exemplo, vai ver um filme 3D, ela não tem a capacidade de observar o 3D. Por quê? Porque o que faz com a gente ter uma visão de terceira dimensão é você ter os olhos perfeitamente paralelos. Então é uma coisa relativamente frequente. Então a primeira preocupação nossa, como eu falei anteriormente, quando um olho desvia, normalmente o cérebro ele apaga a imagem daquele olho para que a criança não veja em duplicidade. E no que você apaga essa imagem, esse olho vai desenvolver menos visão porque ele está sendo menos utilizado. Então a gente tem que fazer aquele tratamento com oclusivo, com tampão no olho, para desenvolver a visão naquele outro olho. E com isso, mais adiante, se for o caso de uso de óculos, uso de tratamento cirúrgico, a gente fazer um acompanhamento nesse sentido. Mas é uma das principais causas
de cegueiras e baixas visuais monoculares no mundo inteiro, é o estrabismo. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente retoma aqui a nossa conversa, que está muito instrutiva, por sinal. Vamos, neste momento, a um rápido intervalo. Você aproveita o intervalo e participa da nossa enquete, que temos a seguinte pergunta para que você possa participar. Você costuma ir ao oftalmologista periodicamente? Você costuma ir ao oftalmologista periodicamente? Sim ou não? Você liga para o 0 operadora 81 3424 1977 e participa da nossa enquete de hoje. Você também dispõe do nosso endereço lá no Facebook. Você pode deixar sua mensagem através da nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. facebook.com/assunto do dia. Daqui a pouco, após o intervalo, vamos trazer informações importantes, dicas importantes para você manter a saúde da sua visão. Bom, estamos de volta aí do nosso intervalo e vamos conferir neste momento o nosso quadro, melhor dizendo, Há Vagas. Bom, você vai conferir nesse instante as vagas ofertadas pelo Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Vamos conferir? Na nossa primeira tela, há uma oportunidade, ou melhor, 3 vagas para atendente de lojas. E os principais requisitos: ter ensino médio completo, experiência de 6 meses. Já o salário é de R$ 840. Na nossa próxima tela, conferimos aí 20 vagas para promotor de vendas. E os principais requisitos: ter ensino médio completo, experiência de 6 meses e o salário de R$ 830,03. E na nossa próxima tela, conferimos aí uma oferta, uma vaga para gerente de recursos humanos. Os principais requisitos: ensino superior completo, experiência de 6 meses, o salário não foi informado. Se você se interessou por uma dessas ofertas, você pode ir até o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, que fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155, o número telefônico você pode anotar e obter mais informações, é o 0 operadora 81 3355 2900, 3355 2900. E vamos continuar aqui a nossa conversa de hoje sobre a saúde dos olhos. E um dado importante, a síndrome do olho seco, que já comentamos rapidamente aqui no programa de hoje, acomete entre 50% e 90% das pessoas que usam computador no trabalho ou em longos períodos de estudo, podendo ser bastante desgastante e resultar, inclusive, em fadiga física, além de declínio da produtividade, a queda de resultados positivos, aumento de erros e, muito frequentemente, problemas na visão, que vão desde coceira nos olhos até uma grave irritação. E vamos continuar conversando aqui sobre a saúde dos olhos, hoje contando com a presença da doutora Catarina Ventura, ela que é oftalmologista do CEVIP, que é o Centro da Visão de Pernambuco. Além dela, também contamos com a presença da doutora Ana Carolina Kuller, ela que é oftalmologista do IOR, que é o Instituto de Olhos do Recife, e especialista em estrabismo. E essa questão da síndrome do olho seco, não é? Eu volto a pontuar aqui, a falar sobre ela, já temos esses dados aí, dados importantes para a gente entender a magnitude do problema. Existem muitas pessoas que estão nos acompanhando neste momento, até pelo ritmo do dia a dia e o uso frequente tanto do computador, do tablet, do celular, que é algo que vira uma febre, né? As redes sociais estão aí, né? E os cuidados são fundamentais. Qual, por exemplo, o tempo mínimo, ou melhor, o tempo máximo que a pessoa deve ter, vou perguntar aqui a doutora Ana Carolina, deve ter diante de uma tela de computador? A pessoa deve se autoavaliar nesse sentido? É difícil determinar assim, um tempo que a pessoa pode ficar. Tem pessoas, inclusive, que trabalham o dia inteiro na tela de computador, então, assim, não tem como a gente dizer que ela só pode usar 2 horas por dia, mas, tanto do ponto de vista, principalmente da parte de criança, quanto do ponto de vista social e do ponto de vista de interação com outras crianças, fazer outros tipos de brincadeiras, sempre é bom você não deixar tantas horas por dia.
E assim, sempre que você procurar ficar algumas horas por dia, você usar ou o colírio lubrificante, como a gente falou, nesses intervalos, uns 3, 4 vezes ao dia. E assim, sempre que você usar um tempo de computador, você dá uma parada a cada 1 hora, dá uma parada, dá uma volta, toma uma água, descansa um pouco o óleo, 5, 10 minutos, para continuar utilizando novamente, para ver se realmente melhora. Mas o tratamento realmente seria o uso, sim, desses colírios lubrificantes para ajudar nessa lubrificação. Temos aqui algumas perguntas, as pessoas aproveitaram aí o intervalo e puderam participar conosco, né? O caso aqui da Maria Betânia, lá de Barra de Guabiraba, um abraço especial a todos de lá. Ela diz o seguinte: eu quero saber se já nascemos com a catarata congênita ou desenvolvemos ao longo da vida. E a pergunta também dela, a segunda pergunta, se existe cura para a doença. Está aqui a Maria Betânia. Eu vou pedir para a doutora Catarina responder essa pergunta da doutora, ou melhor, da Maria Betânia, não é? Lá de Barra de Guabiraba. A catarata congênita, a criança já nasce com a catarata. Por isso a importância do teste do olhinho, que seria um problema ocular de detecção precoce, né, para cuidar da saúde da criança e o desenvolvimento visual. E existe também a catarata senil, né, que é uma das principais causas de cegueira reversível, né, principalmente nas idades mais avançadas. Então, a gente tem dados que 75% em média das pessoas acima de 75 anos têm catarata. Mas, no caso aí, pode ser reversível nesse caso? Reversível com a cirurgia. Com a cirurgia. Né? Com a então, cirurgia. assim, a catarata congênita a gente nasce com ela. A criança nasce com ela. E existem as cataratas que se desenvolvem ao longo da vida e que podem ser predispostas, como o Carol falou, do colírio corticoide indiscriminado, de uma diabetes, ela realmente pode acelerar esse processo da catarata, né? E entre outras doenças, né, oculares ou sistêmicas que, ou mesmo a própria idade, né? Que aí você vai ter essa catarata no final do ano, no final da vida, né? Vai ter. Da vida. Temos aqui a pergunta do Ismael Henrique, lá de Olinda, e ele tem 50 anos. E nunca foi ao oftalmologista. Ele é bem sincero aqui, muito bom, viu, Ismael? Está sendo sincero aqui, tem que ser sincero mesmo, né? Recentemente ele diz que a visão dele está embaçada e ele sente como se tivesse areia nos olhos. O que pode ser isso? Vou pedir para a doutora Ana Carolina Cury responder. Olha, essa sensação de areia nos olhos normalmente está relacionada a um ressecamento ocular, o olho seco. E esse embaçamento visual é que normalmente a partir dos 40 anos, mesmo as pessoas que não têm grau nenhum, surge o que a gente chama a vista cansada, que é a presbiopia, que é o cristalino da gente já não acomoda como acomodava antes, e você começa a apresentar dificuldade na leitura. Quando falamos, me permita, quando falamos de cristalino, né, qual a região aqui, por exemplo, que a gente pode exemplificar melhor, né, para as pessoas entenderem? O cristalino seria esta lente aqui, tá? Esta aqui. Essa né? aqui, não, aqui é a córnea. Aqui é a córnea. Aqui o colorido do olho, certo, né, aqui, que é a íris. A íris. O buraquinho aqui, que é a pupila. Pronto, okay. E aqui atrás da íris vem o cristalino. Atrás da íris, Atrás da íris está o cristalino. Então, com o passar da idade, o cristalino ele perde essa acomodação, tá? E tem também os músculos da íris por trás, né, que se juntam ao cristalino. E aí essa zônula, né, esses músculos também perdem essa capacidade de acomodar. Geralmente se dá aos 40 anos, em média. Em média, né? né? No caso então, do Ismael, tem 50 anos, não é Tá isso? no lucro já. Tá no lucro, já de tá não no tá, lucro, hein, tá Ismael? com óculos ainda, 10, né? 40, É verdade. Você já começa a ter dificuldade. Então, nesse caso, a resposta que a gente poderia pontuar aí para o Ismael seria essa, não é? Agora é bom ele procurar rapidamente aí a ajuda médica, o acompanhamento médico do oftalmologista, tá bom, Ismael? Tá aí o recado dado para você. E às vezes só esse olho seco dele pode dar um embaçamento visual. Dependendo do nível do olho seco, pode dar uma dificuldade. Temos aqui também a participação da Zenete Ramos, lá do bairro da Mostardinha, não é? Costumo usar cloreto, não é, de sódio para lavar os olhos. Estou fazendo certo? Está aqui a Zenete Ramos. Aproveitando essa pergunta aqui, essa deixa, existem algumas receitas caseiras que as pessoas normalmente utilizam, não é? Quais os perigos que isso pode incorrer? Né? Aproveitando aqui essa pergunta aqui da Zenete Ramos, doutora Catarina. Na verdade, é muito perigosa essa receita caseira, né? Tem gente que coloca leite materno numa conjuntivite, né? E aí porque a vizinha disse e aquilo ou outro, né? Então, receita caseira é complicado porque não tem vamos dizer, a higiene, né? De
está colocando por cima do olho alguma substância. Além disso, o paciente às vezes não sabe se aquilo ali é básico, né, ou ácido, então isso pode causar uma queimadura também no olho. E a pergunta da participante aí, né, sobre o soro fisiológico, que é o cloreto de sódio. Então, é bem complicado esse uso do soro fisiológico, né, porque na maioria das vezes as pessoas compram na farmácia um vidro grande, eles não têm um conservante, né, então a partir do momento que você abre, né, ele já está sendo contaminado pelo ambiente. Há pessoas que utilizam, por exemplo, colocam na porta da geladeira, então aí já pega a contaminação da geladeira, né, do abre e fecha, ali, exatamente. Então, ou deixam no banheiro, então ali é poluído de bactéria. Então, após aberta, eu acho que é 2 ou 3 dias no máximo. 2 horas, né? Tem que descartar. Tem que descartar. Então, existem, né, no mercado soros fisiológicos em menores quantidades, né? Então, isso sim pode ser usado. Tem uns que é de 10 ml, né, uma bisnaguinha de 10 ml. Então, isso sim, para uso diário. Né? Então, não é para você tampar e guardar e usar a semana inteira, o mês inteiro. Antigamente, usava-se isso muito frequentemente com lente de contato. Né? Isso há uns 15 anos atrás, mas já está em desuso. Já está totalmente em desuso. Muito bem. Temos aqui também a participação da Gilvanete Oliveira, também do bairro da Mostardinha. A Gilvanete pergunta o seguinte: o glaucoma pode progredir e se ele é hereditário? Foi falado aqui rapidamente, não é? Isso. No caso, que ele pode... a prevalência, me parece, que é na raça negra. Raça negra, após os 40 anos, né? E ele progride, né? Se for glaucoma realmente, provavelmente ele vai progredir, né? Então, é só acompanhamento para a gente ter a certeza. Muito bem. Não sei se existem estudos mais avançados, aprofundados com relação ao glaucoma, a forma de lidar com ele, mas me parece que a incidência é alta de pessoas que têm o glaucoma, não é? E não buscam tratamento devido. Então, está aí uma preocupação maior ainda. Não sei se o glaucoma é uma das doenças que mais, digamos, deixa as pessoas cegas no mundo. Não sei, doutora Ana. O glaucoma é ainda uma das maiores causas de cegueira no mundo, principalmente em países subdesenvolvidos do terceiro mundo. E um dos problemas do glaucoma é porque mesmo aqueles pacientes que são detectados com o problema, como ele é assintomático e tem que usar medicamentos, muitas vezes esses medicamentos são medicamentos que não têm um custo barato e que esse paciente tem que usar a vida inteira. Então o paciente às vezes ganha um salário mínimo e tem que gastar um valor X. Então, com o passar do tempo, como ele não tem sintoma, ele abandona o tratamento. E assim, geralmente o glaucoma não cura. Uma vez diagnosticado, você tem que usar aquele colírio para a vida toda. Então essa adesão ao tratamento às vezes é que é difícil e às vezes como ele não tem sintoma, quando ele vai perceber o sintoma, ele já está ficando com uma visão muito ruim e é irreversível. Então, uma das principais causas de cegueira no mundo ainda é o glaucoma. Muito bem, muito preocupante, inclusive. E temos aí o resultado da nossa enquete de hoje. As pessoas puderam participar, ligaram para a gente, mandaram mensagens. A pergunta foi a seguinte: você costuma ir ao oftalmologista periodicamente, ou seja, com frequência? 70% das pessoas que ligaram e participaram responderam que sim. E 30% responderam que não. Está aí a resposta do nosso público, né, hoje aqui no programa Assunto do Dia. E queremos agradecer aqui às nossas convidadas. Foi muito bom tê-las aqui no programa. As explicações foram fundamentais. Com certeza vocês prestaram um serviço de grande relevância à sociedade. Queremos agradecer aqui a doutora Catarina Ventura, ela que é oftalmologista do CEVIP. Um abraço especial ao CEVIP, que é o Centro da Visão de Pernambuco. Muito obrigado, doutora Catarina. Obrigada, Felipe. Sempre às ordens. Também agradecemos aqui a doutora Ana Carolina Kuller, ela que é oftalmologista e especialista em estrabismo do IOR, no Instituto de Olhos do Recife. Um abraço especial também ao IOR, ao nosso querido doutor João Pessoa também. Um abraço especial, meu amigo. E agradecemos, doutora Ana. Nós agradecemos também, que é sempre bom a gente esclarecer a população de coisas assim tão importantes. Muito bem, e queremos aqui encerrando o programa Assunto do Dia, já deixando claro a importância de todos nós buscarmos ajuda médica, orientações médicas, tá bom? E queremos agradecer a você a audiência, a participação, a interação aqui conosco. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta em mais uma edição do programa Assunto do Dia. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e um excelente dia.